Na semana passada, a gente falou sobre o aplicativo. Hoje é noite de guerra, vocês estão percebendo? Mas eu vim preparada, você veio? Muito bem. Na semana passada, eu trouxe para vocês uma abordagem, que era uma abordagem de um aplicativo. Por que eu fiz isso? Para desmontar as suas próprias defesas. Porque a grande maioria de vocês já sabe o que a Bíblia diz sobre relacionamento. Então, o nosso problema aqui, o nosso objetivo não era informar você de algo que você não sabe. O nosso objetivo aqui era convencer você a se dar mais uma chance de fazer aquilo que você não faz. Então, esse era o objetivo da semana passada. Também eu queria ensinar você, através da experiência, que quando num relacionamento as coisas encontram um limite, você tem que mudar a abordagem. Estrategicamente você tem que mudar a abordagem. Se você está tentando ensinar o seu filho a fazer uma determinada coisa e o seu filho não faz, você tem que fazer o quê? Mudar a abordagem. Bom, não está funcionando o castigo, quem sabe a premiação funciona? Quem sabe ele responde de uma outra maneira. E assim é para todos os relacionamentos. Então o que eu espero? Que você tenha chegado aqui, o único resultado que eu espero da semana passada, que você tenha chegado aqui disposto. Se tudo que eu falei aqui na semana passada gerou em você uma disposição de usar o aplicativo, era isso que a gente precisava. Amém? Agora nós vamos para um lugar mais profundo. Hoje nós vamos trabalhar num lugar mais profundo. Que é o seguinte, imagina, por exemplo, quando a gente não conhece as coisas, a gente pensa assim. Falar um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo. O McDonald's. Quando a gente olha para o empresário que criou o McDonald's, a gente fala, nossa, ele é o cara, né, meu? Ele vendia, ele trabalhava com reposição de refis para milkshake. E daí ele teve uma ideia de abrir uma casa de hambúrgueres. E a gente olha e fala, nossa, o cara é um gênio. Porque ele, de repente, tem a maior rede mundial. Só que, na verdade, quando a gente não conhece, a gente olha e acha que ele é um excelente empresário porque ele criou a franquia McDonald's. Mas, na verdade, o negócio dele são imóveis. Quem aprendeu com ele? Uma pessoa muito influente aqui sobre igrejas. Tem uma igreja que tem em tudo quanto é lugar aqui, no Brasil. Só que a questão não é a igreja, a questão é o ponto em que a igreja foi aberta. O ponto imobiliário onde a igreja foi aberta. Todo o valor do negócio está no ponto imobiliário. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente, na simplicidade, vai lá e fala, ai, Facebook, meu Facebook é ótimo. Porque eu posso pôr minhas fotos, eu posso acompanhar aquela minha amiga que mora longe, que agora eu tenho como acompanhar a vida dela, eu tenho como fazer isso, eu tenho como fazer aquilo. E a gente pensa que o Facebook serve para isso. Mas quem criou o Facebook estava enxergando embaixo da rede. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim. Hoje nós vamos falar sobre a intenção de Deus pelaquilo que estava embaixo nos relacionamentos. Então qual que é o grande problema? Se você tem uma visão limitada, relacionamento para você serve para a satisfação da sua alma. Então, se a sua alma não está satisfeita, você está bravo. Não, porque o pensamento da alma é de uma satisfação rápida. Então, se você está tendo algum tipo de relacionamento, não, mas é porque eu não gosto de vir aqui conversar com o pastor, porque o pastor tem que ver os dois lados da história. Porque a alma entende que num relacionamento que tem problema, existem dois lados da história. Só que o que eu preciso que você compreenda é que a Bíblia foi escrita para o seu espírito e não para a sua alma. A Bíblia foi escrita para o seu espírito e não para a sua alma. A Bíblia foi escrita para o seu espírito e não para a sua alma. A Bíblia foi escrita para despertar o seu espírito e não para consolar a sua alma.
Eu estou aqui para ensinar o seu espírito, não para consolar a sua alma. São objetivos diferentes. O objetivo da palavra pastoral é consolar a alma. O objetivo da palavra apostólica é discipular, é formar, é despertar, é desafiar. São outros objetivos, certo? E quando Deus criou esse aplicativo dos relacionamentos, é para ser usado, o aplicativo é para ser usado pelo Espírito e não pela alma. Qual que é a diferença de quem vive pelo Espírito e de quem vive pela alma? Qual é a primeira e mais importante diferença da pessoa que vive pelo Espírito e a pessoa que vive pela alma? Alguém sabe me dizer? Dica, foi pregação de domingo. Obediência. Como que a pessoa que vive pelo Espírito vive? Ela simplesmente obedece. Por isso o aplicativo é para ela, apenas um clique. Como eu falei aqui para vocês. A pessoa que vive pela alma, ela não obedece. Porque ela é dominada pela alma. A pessoa que vive pelo Espírito tem os frutos do Espírito e ela tem domínio próprio. Então, se ela pedir um aconselhamento e no aconselhamento ela ouvir, você tem que ficar calada, ela vai falar, amém. Por quê? Porque ela tem domínio próprio. E o objetivo dela é passar de fase. Se a pessoa vive pela alma e você fala, você tem que ficar calada, ela fala, apóstola, mas eu não consigo, eu não aguento. Se a senhora soubesse o que eu ouço. Então, ela quer avançar? Não. Ela quer estar certa. Ela vive pela alma. Pessoas que vivem pelo Espírito querem avançar. E para isso elas sabem que só existe um caminho: obedecer. Obedecer. Apenas um clique. É um aplicativo que funciona maravilhosamente. Quando Deus criou esse aplicativo com esse objetivo, Ele tinha uma razão mais profunda. O negócio de Deus para relacionamentos não era hambúrgueres, era imóveis. E hoje nós vamos falar sobre isso. A intenção de Deus quando criou os relacionamentos não é que você encontre uma pessoa que goste dos mesmos filmes que você, que goste das mesmas músicas que você, que vocês podem assistir junto à mesma série e comer pipoca. O objetivo não era esse. Quando Deus criou os relacionamentos, Ele colocou um segredo, Ele colocou um mistério. E aí Ele falou o seguinte: a pessoa que viver pelo Espírito e me obedecer, vai descobrir que o verdadeiro negócio do McDonald's não é hambúrgueres, mas imóveis. Amém? Sim ou não? Quantos querem mudar o mindset aqui? Então hoje nós vamos falar do profético. Claro, você vai aprender muita coisa aqui, mas você só vai conseguir viver isso que eu vou ensinar se você fizer o passo anterior, da semana passada, que é decidir obedecer e sair da alma. Amém? Muito bem. Então vamos lá, para a palavra de hoje, 1 Samuel capítulo 9, versículo 18. Aleluia! Então, Saul se chegou a Samuel na porta e disse: mostra-me, peço, onde é a casa do vidente. Que situação, pode parar aí, filha. Que situação está acontecendo aqui? Saul havia saído das terras do seu pai porque ele havia perdido algumas cabras. Certo? E ele saiu para procurar essas cabras. E alguém falou para ele que essas cabras, que se ele fosse num determinado lugar, ele ia encontrar um vidente. E esse vidente falaria para ele como encontrar as cabras. Certo? Então, neste momento aqui, é um encontro. É o início de um relacionamento. Certo? Saul não faz a menor ideia quem é Samuel. Amém? Não faz a menor ideia o que Samuel vai representar na sua história. Certo? E esse é o desenho. Esse é o plano secreto que eu escolhi uma passagem que
está desenhada. Vocês vão ver que ela está desenhada. Para ficar mais fácil vocês entenderem. Por quê? Porque é uma linguagem profética. A linguagem profética, quando a gente vai estudar a linguagem profética na Bíblia, ela não é aquilo que está escrito literalmente. Porque se for escrito literalmente, não é profético. Certo? Quando que a gente descobre uma linguagem profética? Quando a gente percebe que há um padrão, há um desenho por baixo, há um desenho oculto. Vocês vão ver esse mesmo desenho em várias outras passagens, mas nessa especificamente está desenhada. Vocês vão entender. Qual é o segredo oculto dos relacionamentos? Que para Deus, pessoas são portas. O segredo do negócio do McDonald's não são hambúrgueres, são imóveis. Para Deus, pessoas são portas. E relacionamento são formas de se abrir portas. Esse é o código oculto que o Senhor colocou nos relacionamentos. Por isso que os relacionamentos tem que ser simples e você vai resolver apenas com um clique. Porque a brincadeira não é essa. A brincadeira não é você gastar a sua vida inteira para fazer um casamento dar certo. Não é esse o objetivo. Quem vai viver isso? Quem não lê a Bíblia. Quem não entra no profético. Quem não desenvolve o domínio espiritual. Essa pessoa vai viver isso. Agora, a pessoa que falar, bom, entendi, obedeci, e a coisa começou a dar certo, ela vai falar, bom, mas e agora? Vou brincar do quê? Já sei. Já peguei a manha aqui do jogo. E agora? Vou fazer o quê? Agora você vai começar a descobrir só o que os jogadores experientes descobrem. Que na verdade pessoas são portas. Nesta passagem está desenhado. Por quê? Porque Samuel está onde? Na porta. Que era para a gente poder entender isso. Para que ficasse bem claro, para que a imagem você pudesse compreender. Neste momento aqui, Samuel já sabe quem é Saul. Certo? Samuel já sabe quem é Saul. Saul vem até ele sem saber de nada. Buscando uma outra coisa. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí você vai na internet e fica procurando vagas nas redes sociais, no LinkedIn. Mas quem faz isso? Aqueles que dormem espiritualmente. Porque as pessoas que estão despertas espiritualmente vão falar, Senhor, coloca na minha frente a pessoa que vai me colocar neste lugar. Coloca na minha frente a pessoa que é a porta para este lugar. Quando eu ministro individualmente, eu falo, você só precisa de uma pessoa. Uma pessoa. A pessoa que seja a porta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Pessoas são portas. Só que se eu vivo pela alma, todo mundo me deve alguma coisa. Se eu vivo pela alma, eu vivo dormindo. Se eu vivo pela alma, eu vivo carregando o peso da minha própria infelicidade. Aí vem uma pessoa e fala, o que é? Todo mundo me deve. Todo mundo tem que se esforçar muito para conquistar a minha atenção. Se eu vivo pela alma, as pessoas vão receber de mim o quê? As minhas doenças emocionais. Se eu sou uma pessoa mal resolvida, hashtag faça terapia. Se eu sou uma pessoa mal resolvida, eu já vou trazer todo esse conteúdo mal resolvido para Samuel. Encontrei Samuel. Em Samuel está a chave do destino da minha vida. Mas eu não confio nas pessoas, porque na última igreja que eu estava, o pastor me traiu. Então como que eu vou me relacionar com Samuel? Armada, fechada, desconfiada. Quando eu encontrar Samuel, o que eu vou fazer? Eu vou projetar as coisas mal resolvidas que tem dentro de mim em Samuel. Quantos estão compreendendo? E vou me relacionar com a projeção do filminho que está saindo dentro de mim. Não vou nem ver, nem ouvir o que Samuel está falando. E vou perder aquela porta.
E não vou entrar por aquela porta. E o sorrisinho? Então, por isso que você precisa ter essa mudança de mindset com relação aos relacionamentos, de entender, eu preciso obedecer logo, para mudar de fase logo. Porque tem muita coisa para eu aprender. Tem muita porta para eu entrar. Deus tem zilhões de coisas para que eu venha conhecer. Só que eu não posso ficar preso nesta mesma casa, neste mesmo bairro, vivendo desta mesma maneira, enxergando as coisas dessa mesma maneira, enxergando a palavra da mesma maneira, enxergando o Senhor da mesma maneira, sonhando as mesmas coisas que eu sonhava 10 anos atrás. Eu espero que os seus sonhos tenham mudado. Eu espero que você tenha atualizado tudo isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos às portas de uma nova estação. E eu estou aqui para preparar você para entrar por essas portas. Amém? Então agora a gente vai caminhar por vários desenhos na Bíblia que contam onde esse código está mostrando. Então é como se fosse assim, ó. Como se eu fosse caminhar com você e falasse, agora você já entendeu que o negócio do McDonald's não é hambúrguer? Então entra aqui no carro que nós vamos dar uma volta na cidade e você vai começar a olhar o McDonald's por outra perspectiva. Vai começar a olhar para os pontos imobiliários, para as fortunas imobiliárias que estão escondidas debaixo de cada lugar do McDonald's. Amém? O primeiro é este lugar aqui. Aí nós vamos daqui para o versículo... Vamos ler tudo, vai. Segue aí, Cassinha, por favor. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Primeiro código: toda vez que você estiver preparado, e Deus te colocar diante de uma porta nova, a sua expectativa é uma. O que a porta tem para te oferecer é outra. Certo? Vamos supor que você começa, nós estamos num momento empreendedor na igreja e agora você vende bombons. E aí você ora e fala: Senhor, prepara as pessoas que vão comprar bombons de mim. E aí você arruma a sua cestinha e sai procurando pessoas que têm um cara de que vão comprar os seus bombons. Se você é uma pessoa espiritual, se você não é uma pessoa espiritual, você vai simplesmente olhar, não vai prestar atenção na pessoa, não vai ver como ela reage, não vai conversar, não vai querer estabelecer relacionamento. Você só quer simplesmente saber se ela vai comprar ou não vai comprar o seu bombom. Se ela não for comprar, você vai se tratar de ser bem mal educado e ser rápido e ir embora, porque o que te interessa exclusivamente é o dinheiro do bombom. Certo? Agora, se você é uma pessoa espiritual e fala: Senhor, coloca uma porta, aquela porta hoje. Você vai parar diante de cada pessoa e vai olhar para ela diferente. Você não vai olhar para ele e falar: ah, será que é esse evidente que vai me falar onde estão as minhas jumentas? Você vai olhar e vai falar: eu sei que Deus tem coisa nova para mim. O que eu enxergo, o que eu consigo enxergar, é só o que eu fiz com o meu esforço até agora, que é os bombons para vender os bombons. Mas o que Deus tem para mim é algo maior. Quantos lembram daquela passagem onde que o Senhor fala: meus pensamentos são mais altos. Então, quando você chega espiritualmente diante desta porta, você tem que prestar atenção no que a porta está falando. Porque a porta vai propor algum outro tipo de relacionamento, que vai te custar algo. Saul estava com pressa. Ele só queria jumentas e queria voltar. Samuel falou: passa a noite comigo. Come comigo. Eu sou a vendedora de bombom. Cheguei na porta de uma loja, tem uma pessoa lá parada. Eu entro. Quem sabe a hora do almoço ela quer comer um bombom. Aí eu falo: olha, você não quer experimentar o bombom? Eu estou fazendo bombom para pagar o meu casamento.
Ah, a pessoa começa, você sabe que a minha irmã vende bombom? Aí você fala, nossa gente, essa mulher vai falar até que horas? Porque eu só quero saber se ela vai ou não vai comprar o meu bombom. Só que se eu espiritualmente estou desperta, eu começo a ouvir aquela conversa, essa conversa pode me gerar uma possibilidade que eu não estava pensando. Uma parceria, uma outra coisa. Vocês estão entendendo? Então, se você vive na alma, a sua expectativa é sempre satisfazer a sua necessidade imediata. Se você vive no espírito, você tem que estar disposto a esse intercâmbio que a porta exige para que ela se abra. E esse intercâmbio, vocês vão ver, acontece de ambas as partes. Então, Saul se dispõe a passar a noite com ele. Aí, vamos para o versículo 24. Levantou, pois, o cozinheiro. Aqui está dizendo o seguinte: assim que Saul decidiu ficar, Samuel deu ordem para o cozinheiro e falou: prepara aquela coxa especial que eu já tinha deixado separada. Porque Samuel sabia que Saul era o futuro rei. Certo? Então ele deu ordem para o cozinheiro. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-lo diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Vamos falar de uma passagem que eu não vou ler aqui porque vocês já sabem onde ela está, mas que acontece uma coisa semelhante. Quando Abraão encontra Melquisedeque. Melquisedeque, além de o Senhor, o sacerdote e tudo mais, era uma porta. Era uma porta. Então, quando Melquisedeque chega para encontrar Abraão, ele vem trazendo o quê? Pão e vinho. Quando Samuel está esperando Saul, ele está trazendo o quê? Uma coxa de frango. Os espirituais, anote, sempre tem a mão mais cheia. Os espirituais nunca vão para um encontro de mãos vazias. Porque eles entendem, os espirituais entendem o que um encontro significa. Então, quem dá mais é sempre o mais espiritual. E isso é uma coisa que você precisa compreender. Quando você vai entender isso? Quando você sair da alma e achar que todo mundo deve para você. Eu tenho uma notícia profética para te dar. O seu marido não deve nada para você. A sua esposa não deve nada para você. O seu pastor não deve nada para você. O seu patrão não deve nada para você. Ninguém deve nada para você. A única pessoa que deve alguma coisa para você é você mesmo. E se você não mudar essa perspectiva e não se posicionar, você nunca vai lidar com as coisas de maneira espiritual. Todo encontro espiritual demanda uma troca. O que abre a porta? A troca. Certo? Vamos para outra. Gênesis capítulo 24. Ora, Abraão já era velho, não é essa parte que eu quero. Ele já era velho mesmo, mas nós vamos para o versículo 12. E disse, quem disse? O servo de Abraão. O servo de Abraão que estava incumbido de uma tarefa. Certo? E disse, Senhor, volta lá. E disse, Senhor Deus, de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Que oração é essa? É a da vendedora de bombom antes de sair de casa. Certo? Próximo versículo. Eis que eu estou em pé junto à fonte e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo. Qual é a oração? Senhor, o Senhor me incumbiu de uma tarefa. Eu preciso encontrar
quem é esta mulher, que através do ventre dela se cumprirá o destino do meu Senhor. Então eu te peço que o Senhor abra o meu entendimento e me mostre aquelas que vivem pela alma e aquelas que vivem pelo Espírito e têm alguma coisa a oferecer. Porque se esta mulher não viver pelo Espírito, ela não vai aguentar a bronca da proposta que eu tenho para ela. Então, este homem, sabendo o que ele estava fazendo, ele colocou um sinal muito claro, não foi um sinal bobo. Senhor, faz com que a mulher que o Senhor tem para mim esteja com um pano azul na cabeça. Não. Por quê? Porque portas são abertas para propósitos. A pessoa que vive pela alma, ela só quer que a porta abra para usufruto. A pessoa que vive pelo Espírito quer que a porta abra porque ela tem um propósito para cumprir. E ela tem que ter um X de disposição para cumprir esse propósito. Porque quando a porta abrir, a conversa está só começando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão dormindo? Estão dormindo, os que estão dormindo não respondem. Muito bem. Próximo. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. Aqui eu preciso falar mais uma coisa profética, porque hoje estamos falando de coisas proféticas. Já falei várias vezes aqui, principalmente na escola de profetas. Papai Noel gospel não existe. Correio gospel não existe. O que quer dizer isso? Esse pensamento do, não, eu estou esperando o tempo do Senhor para minha bênção chegar, não existe. Porque quando o seu entendimento está pronto e você está alinhado, você fala, estou pronto, Senhor, entendi. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca apareceu. Porque Deus tem pressa. Fala para o seu vizinho, Deus tem pressa. Deus tem pressa, gente. Vamos acordar da ilusão da alma. Vamos acordar da fantasia da alma, que fica esperando o correio gospel chegar. Não, eu estou esperando porque o meu dia vai chegar. Eu espero que chegue mesmo, numa terça-feira. E que seja eu que esteja pregando. Aleluia! Porque o dia que as coisas vão começar a se mover é o dia que houver alinhamento. Amém? Aconteceu o alinhamento prontamente, rapidamente, chegou Rebeca. Ele ficou 2, 3 dias esperando Rebeca chegar? Não, porque Deus tem pressa. Mas o assunto não é esse. Vamos para frente. Aí vamos para o 22. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro. Hã? Tomou Samuel a coxa de frango. Tomou Melquisedeque a ceia. Tomou o homem o pendente de ouro. Abriu a porta. Quantos estão entendendo? Muito bem. Tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso, blá blá blá. Aí o que aconteceu aqui? Isso aqui era para falar da intenção dele, se ele podia ir na casa dela conversar com os pais dela. Certo? 24. Não, não é 24, é 53. Será que é 53? Tem 53? A pessoa estava meio dormindo de madrugada. Sim, depois que foi toda a parte, conversou tudo, a família dela falou, fechou, pode ir. Ele perguntou, você quer ir? Ela falou, vixe, é nós, Pensa a vida que essa mulher tinha. Ela estava pegando água no meio-dia, o maior trampo. Ela estava recebendo um convite de falar, olha, esse tipo de trampo, você não vai ter mais. Deu um pendente. Aí falou, você quer ir? Ela falou, quero. Aí olha o que ele fez. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestido e deu para Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Se a Rebeca tivesse uma apóstola como eu, o que essa apóstola ia falar para ela?
Desconfia, minha filha. Desconfia, porque é o seguinte: tu não sabe o que te aguarda, minha querida. Porque o dote foi alto, entenderam? O dote foi alto. Essa mulher era uma mulher super ativa. Ela era gente que faz. Aí ela pegou tudo aquilo que era desconhecido para ela, porque ela trampava, botou seus ouros, seus vestidos e foi encontrar Isaac, que era um abençoado filho da mamãe, que ficou em depressão 700 anos dentro daquela tenda. Olha como custou caro. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você estiver diante da porta, você tem que entender a negociação que está sendo feita na porta. Sim ou não? Estão entendendo? A negociação que acontece na porta conta tudo do que está por vir. Se eu sou uma alma faminta, se eu sou uma alma desavisada, se eu durmo o sono da morte, quanto melhor. Ixi, é nós, meu. O livro de Provérbios, eu não ia falar disso agora, mas vou falar. O livro de Provérbios, ele diz o seguinte: cuidado quando você se assentar na mesa do governador ou do rei. Não come desesperadamente as delícias que estão colocadas lá. Quantos já leram essa passagem? Por quê? Porque são delícias que podem te custar muito caro. Presta atenção da negociação, faminha. Quando você estiver na porta, a intenção não é ficar com o zoião. A intenção é entender a negociação que está sendo feita. Porque pessoas são portas. E toda vez que a porta se abre, uma negociação é proposta para você. E você assina o papel, quer tenha lido, quer não. Depois não pode reclamar. Rebeca não tinha uma apóstola. Ela não leu. Deu os problemas. Porque ela não sabia o que ela ia encontrar lá. Certo? Vamos mais um. Vou nesse também. Deixa eu só citar isso aqui que vocês conhecem. José. José foi vendido como escravo. Que possibilidade José tinha diante daquela situação? Zero. Certo? Zero possibilidade. Quem foi a primeira pessoa que apareceu diante dele na nova estação? A porta, Potifar. Potifar, a porta. Imagina se Josué tivesse de bico, porque os estavam devendo para ele. E ele olhasse muito para Potifar assim, com o olhar de: você não sabe quem que eu sou. Eu sou o filho preferido do meu pai. Eu sou aquele que ganhou a capa colorida do meu pai. Eu estou nessa situação, mas logo mais o meu Deus vai me tirar dessa situação. E fizesse cara, olhasse bem para a porta e fizesse uma cara assim: eu sou melhor que você. Entenda o seguinte: quando a gente vive pela alma e a gente carrega um monte de doença dentro da gente, a gente chega diante da porta e faz cara para ela de que eu não preciso dela. Você não sabe a quantidade de pessoas que entram na sala de aconselhamento, senta na frente da porta espiritual da sua vida e faz: fala aí, pastor. Filho, eu queria conversar com você, tá tudo bem? Vixe, tudo bem. O que essa atitude está dizendo? Eu não preciso de você, eu sou o máximo. Não, quero saber. A porta, gentil, pergunta: quero saber se está feliz, como é que está acontecendo, como é que está você aqui na igreja. Não, eu gosto assim, tem umas pregações que eu não concordo muito. A pessoa chega para entrevista de emprego.
Chegou. Me conta, como foi no seu último emprego? Ai, olha, era bom, sabe? Meu problema era minha chefe de lá. Porque ela, isso não sei o que, na verdade, eu era muito melhor que ela, sabe? E ela não sabia lidar com o fato de eu ser muito melhor que ela. O que vai acontecer com a porta que está diante de mim? Não é difícil de entender, é? Não. Então, se eu não chego diante de Potifar com disposição e olho dentro de mim e falo, o que eu tenho para oferecer? Agora a pergunta que só os apostólicos vão saber responder. O que José tinha para oferecer para Potifar? Tempo. Não vale Deus, por favor. Não é resposta evangelística. Não é resposta apostólica. O que José tinha para oferecer para Potifar? Governo. O que mais? A solução do problema dele? Não. Vai, gente! Não. Gente, é tão simples. É só pegar os fundamentos apostólicos, passar esse não serve, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Honra. Ah, garotinhos. O que José ofereceu para Potifar? Honra. Qual era a única coisa que José tinha dentro dele? Porque o pai tinha depositado muita coisa dentro dele. Honra. José era um vaso de honra. Para honra. Cheio de honra. E ele tinha o que oferecer para Potifar. Essa valeu vários pontos, hein? Potifar abriu uma porta. José ofereceu o que tinha para ele. Certo? Depois José entrou numa outra situação, que era a cadeia. De novo, José não tinha mais nada para oferecer. Certo? José encontrou com o padeiro e com o copeiro. O que José ofereceu para ele? Tempo. José ofereceu o profético. Quando você estiver diante de uma porta, você tem que saber o que você tem para oferecer. Por isso você tem que estar atento para a negociação. Quando você vive pela alma, você vai primeiro nos seus interesses. Então, eu quero vender o meu bombom. Se eu não vivo pela alma, eu entro na loja e falo, essa mulher pode ser a porta da minha vida, irmão. Pode ser a porta da nova estação. O que eu vou fazer? Entrei com o meu bombom, a primeira coisa. Tudo bem? Boa tarde. Eu vim trazer um bombom para você experimentar. Esse aqui é de graça para você. Que loja linda. Faz tempo que você está aqui? Joguei a bola para ela. Por quê? Estou diante da porta, interessa que eu fale? Não, meu amigo, interessa que a porta fale. Porque é a porta que sabe para onde eu vou entrar. Saul e Samuel. Saul queria falar do quê? Do que estava para trás dele. Samuel tinha para oferecer para ele o que estava na frente dele. Se tivesse um pouquinho mais de azeite na botija, ia ter vários aleluia neste lugar. Mas vários. Vamos mais para frente. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Então, Abigail se apressou. Por quê? Porque ela despertou. Igual vocês agora. Gente, eu preciso agilizar, porque o negócio... Estamos às portas da nova estação, não vou poder ficar morgando. O que tinha acontecido aqui? O querido do seu marido tinha acabado de fechar uma porta que iria lhe custar a vida. Vai vendo. O que aconteceu com esse marido dela? Era um homem infeliz, frustrado, bêbado e deprimido, amargo. Aí ele estava na casa dele assistindo televisão, com o controle assim, ó. Aí bateu umas pessoas na porta, falando, tudo bem? Olha, a gente representa o rei, e a gente está precisando de ajuda. Você pode ajudar a gente? Ele falou, não enche minhas paciências, porque eu estou assistindo aqui o Corinthians.
e fechou a porta. O que aconteceu? Isso é sério, gente, porque a Bíblia fala que muitas vezes você pode dar água para o Senhor através de um mendigo. Porque às vezes as portas, elas não são só portas de Melquisedeque, portas. Elas batem, fecham e as pessoas morrem. Porque não entendem que pessoas são portas. Aquele homem estava tão imerso na doença da própria alma, que quando a pessoa chegou pedindo alguma coisa, vai pedir para lá. Eu já estou cheio demais. Não aguento mais carregar o mundo nas minhas costas. E não deu importância. Essas pessoas voltaram lá para o rei Davi e falaram, olha, a gente foi lá pedir coisa para ele, ele não deu. Abigail, que era igual vocês, aleluia! Abigail, que era uma mulher espiritualmente desperta, se apressou. Falou, não gente, pelo amor de Deus. Tomou os bombons dela, tomou os 200 pães, não sei o que, e foi. Mandou na frente e foi para encontrar Davi. Certo? Encontrou Davi. Davi falou, eu vou matar seu marido. Vou matar o seu marido. Davi estava interessado nos pães. Os pães eram para Davi? Os pães eram para os homens de Davi. Certo? Chego na escolinha do meu filho, eu que estou sempre atrasada. Então eu levo bombom para todas as tias e a caixa para a professora. Pães para os homens. Encontrou Davi. O que ela ia fazer com Davi? Davi, eu trouxe um pão delícia, recheado que eu faço. Você não vai ter experimentado aqui pelas bandas daqui um pão desse. Foi assim? Não, Celcinha, não foi com pão. Nem tudo, aprenda, Celcinha. Nem tudo se resolve com pão. Muito bem, não foi pão. O que Abigail ofereceu para Davi? Tempo. Honra, é isso, gente. Honra. O que abre porta? Muito bem. Vamos para o... Cadê? 21. 25, 21. Ora, Davi tinha dito, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. De sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia. E ele me pagou mal por bem. Por isso que Abigail deu honra a ele. Ela foi lá e reconheceu o que estava acontecendo. Certo? O que acontece no 39? Quando Davi ouviu que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta que recebi de Nabal. E deteve do mal a seu servo, fazendo cair a maldade de Nabal sobre a sua cabeça. Depois, mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por... O que acontece aqui? Abigail ofereceu, entendeu que Davi era uma porta. Ela ofereceu honra para ele. Certo? E no tempo certo, a porta abriu. Certo? Outra coisa para você entender que nós aprendemos nessa passagem terrível. Quando a porta abre para uma pessoa, fecha para outra. Entendeu? Quando a porta, vou repetir. Quando a porta abre para uma pessoa, fecha para outra. Mas não vamos brincar disso hoje, que não é legal. 1 Reis, capítulo 10. Gente, tem tanta coisa para falar, mas eu vou falar o que caber. 1 Reis, capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá, ouvindo da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com
uma grande comitiva com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e tendo se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. Muito bem, Salomão era a porta, certo? A rainha de Salomão, a rainha de Sabá, queria passar pela porta. O que ela fez? Trouxe tudo de melhor que ela podia oferecer. Quem era o rei da história? Salomão, certo? Então vamos ler o versículo 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, e além de que lhe dera espontaneamente de sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ou seja, aqui foi uma negociação. Salomão sabia quem ele era, certo? Recebeu os presentes de honra dela, explicou para ela tudo o que ela tinha e depois deu para ela tudo o que tinha de melhor dentro do palácio. Por quê? Porque quem paga tem o governo. Eu já falei isso de outra maneira para vocês. Manda quem paga. Muito bem, vamos trazer isso hoje. Você é o empresário. Vai sair para jantar com uma pessoa que pode ser uma parceria. Muito legal. Essa pessoa tem mais dinheiro que você. Legal. Aí você vai lá, senta, começa a conversar. Naturalmente, essa pessoa que está numa situação melhor que a sua, que está te oferecendo uma parceria, essa pessoa já é um super empresário, você é um empresário que está começando. Essa pessoa naturalmente vai fazer o que ela tem feito nos últimos anos para chegar na posição que ela está. Vai pegar a carteira e vai pagar a conta. E você vai aceitar, porque você obviamente é um interesseiro. Não. Você vai se matar, pegar o salário do seu mês e vai pagar a conta do restaurante, para que a porta abra e você não fique refém daquela pessoa. Porque se aquela pessoa pagar a conta, você é empregado dela. Mas se você pagar a conta, você pode ser sócio dela. Manda quem paga. Aleluia ou não aleluia? Muito bem, aprendemos essa lição com Salomão. Vamos mais. 2 Reis, capítulo 4. Pessoas são portas. Quando encontramos a porta, acontece uma negociação. Para que a negociação flua, tem que haver pagamento das duas partes. A gente tem que estar atento na negociação. 2 Reis 4:8. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Tá ruim o profético aqui. Sabe por quê, gente? Quando a palavra de Deus declara alguma coisa, ela está falando de você, não é? Então, só eu falei rica, porque só eu sei que está falando de mim. Nenhuma mulher aqui mais sabe que a palavra está falando de você? Sim ou não? Sim. Sucedeu também que certo dia o profético estava passando na porta de certa mulher rica. Ah, muito bem. Que parou o profético para comer. Falou: profético, você não vai passar por mim assim, porque eu estou ligada. Aqui, ó. E todas as vezes que ele passava por ali, ela lá se dirigia para comer. Segue. E ela disse ao seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É uma porta, e é uma porta do manto. Porque tem portas e portas. E essa aqui era uma porta. E essa mulher entendeu isso. Falou: eu tenho observado que ali, minha filha, é a porta. Muito bem, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro. E ponhamos ali, blá, 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 blá. O que essa mulher fez?
Além da negociação ali, ela foi lá e ofereceu para ele uma casa. Certo? Muito bem. O que acontece no versículo 14? Então, dissera ele: que se há por fazer, pois, por esta mulher? O que aconteceu com esta mulher? Existem portas que são muito grandes, preste atenção em mim. Existem portas que são muito grandes e a gente não consegue pagar o tributo de uma só vez. Então a gente tem que encher uma medida. Foi o que essa mulher entendeu. Ela foi, já sabia da porta, já sabia como é que funcionava, viu que aquele homem era uma porta e chamou ele para comer. E estava ali, ó, pingando. De repente ela falou: meu, eu vou ter que fazer um voto nervoso. Porque é o seguinte, é a porta. E fez o voto, profeticamente. O que aconteceu depois de um tempo? Ele olhou e falou: existe alguma coisa, tem que ter alguma coisa para eu fazer por ela. O que nós aprendemos aqui? Que tem portas que não abrem de primeira, não abrem com moedinhas. Então você faz o quê? Vai colocando as moedinhas e junta as graúdas. E chegar uma hora você investe forte na porta, porque a porta vai abrir. Amém? Que outra coisa essa mulher entendeu? Aquilo que Paulo ensina na carta de Coríntios, se eu não me engano, dizendo assim: não é certo que aqueles que te dão coisas espirituais recebam de vocês coisas materiais? É isso que essa mulher entendeu. Esse homem pode me dar o quê? Esse homem é a porta espiritual. O que eu tenho para oferecer para ele? Eu tenho material. Então eu vou oferecer o material. Esta mulher deu uma coisa definitiva para este homem. Uma casa. Falou: ó, você tem uma casa. Eu construí essa casa para você. Eu trouxe para o mundo material uma casa para você. O que este homem deu para ela? Uma coisa eterna, um filho. Entenderam? Muito bem, próximo. Segundo Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei, blá blá blá. Você já conhece a história de Naamã, certo? Vamos para o versículo 15. Naamã tinha uma serva na casa dele, a serva se compadeceu dele e falou: olha, lá na minha terra tem um profeta que pode curar essa sua enfermidade. Naamã, que era um homem influente, conversou com o rei rasgou as vestes, escreveu uma carta. O profeta falou: não, manda ele vir aqui para saber que há profeta em Israel. Aleluia. Então, voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor em cuja presença estou, que não o receberei. Outra hipótese da porta. Às vezes, quando há um encontro, vamos encenar. Cheguei, eu encontrei uma pessoa. Qual é a primeira coisa que eu preciso descobrir nos primeiros segundos da situação? Estou eu e ela parada aqui. O que eu preciso descobrir? O nome dela, o que mais? O que ela precisa, o que mais? Da onde ela vem, o que mais? Estou ensinando vocês a pensarem. Quem é ela? Não, nada disso. Estou eu e uma pessoa parada, uma na frente da outra. Qual que é a primeira coisa que eu preciso descobrir? Quem é a porta? Eu ou ela? Quem que é a porta? Sou eu que vou abrir uma porta para ela, ou ela que vai abrir uma porta para mim? Isso era o que este homem sabia. O que o profeta sabia aqui? Que ele era a porta. E fim. E era uma porta tal que tinha muito a oferecer.
Certo? Então o que ele falou? Naamã chegou, ele nem recebeu Naamã. Falou, não, ele não precisa nem vir, fala para ele ir lá e tomar 7 banhos. Naamã ficou bravo, como vocês sabem a história e tudo mais. Depois que Naamã lidou com o orgulho dele, blá, 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 voltou mais mansinho, que era mentira, e o profeta sabia, ele falou, agora sei, olha o que ele fala, Naamã, ele porém respondeu, vive o Senhor em cuja presença estou, não é essa parte, era antes, que ele fala, agora eu sei, aqui ó, que não há Deus senão em Israel, certo? Muito bem, só que o profeta sabia, presta atenção, que quando eu me relaciono com uma pessoa, eu também me relaciono com o Deus dela. Isso é muito sério, por isso a Bíblia diz, quando você encontrar uma porta, não entre em porta de julgo desigual. Por isso que a Bíblia diz, não pode haver associação entre o crente e o descrente. Porque quando eu me disponho, ai apóstola, mas eu comecei a conhecer ele no bar, e por que eu não posso ser a porta que vai levar ele para Jesus? Porque a porta que vai levar ele para Jesus é a igreja amada. Não funciona assim. Muito bem. O que este profeta sabia? Que aquilo que aquele homem estava trazendo, trazia com ele toda uma maldição. E ele falou, vive o Senhor, que eu não vou receber nada disso aí. Aí o que aconteceu com Geazi? Geazi foi atrás e falou, meu, você está louco? Você viu as coisas que ele trouxe? Não, pastor, deixa eu falar. A gente ora, meu. A gente unge o bagulho. Mas vamos pegar para nós. Não, pastora, esse negócio aí, eu sei que não é muito legal. Mas e se eu der o dízimo? Geazi foi atrás. Vamos achar o versículo aqui. Versículo 26. Eliseu, porém, lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, porque Geazi foi escondido e voltou no gato, né? Achou que, vixe, não vai saber. Ele não se importa com as coisas materiais, então está tudo certo. Porventura não foi meu coração contigo, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isso ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas? Continua. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti. Entenderam? Quando você encontra uma pessoa, você tem que saber quem é a porta. Quem é a porta nessa história? E saber exatamente o que você recebe e o que você não recebe. Porque em todo encontro há uma oferta. Por isso que no livro de Provérbios está escrito, quando você sentar na mesa do governador, não sai comendo um monte de coisa, porque você pode comer a lepra junto. Por isso que Daniel, quando chegou, falou, eu não quero as iguarias do rei. Obrigada, eu tô bem, eu sou low carb. Sou bicho planta. Não, cadeira, porque eu não comia bicho. Mas a questão não era a dieta dele, a questão era que ele não queria a lepra que vinha junto com os presentes. Não queria a lepra que vinha junto com as iguarias. Quantos estão entendendo? Amém? Olha o que a Bíblia fala também sobre isso no livro de Provérbios capítulo 7. Aqui o livro de Provérbios fala, filho meu, presta atenção que eu vou te explicar várias coisas para você não errar. Entre essas coisas ele fala, filho meu, presta atenção, para te guardarem da mulher alheia, da adúltera que lisonjeia com as suas palavras. Ele está dizendo, filho meu, presta atenção que eu vou te ensinar. A mulher estranha, a mulher adúltera é uma porta. E a primeira coisa que ela vai te oferecer são palavras lisonjeiras. O código que abre esta porta,
o convite que essa porta faz são palavras lisonjeiras. E olha o que vai falar no versículo 27. Aí o capítulo inteiro vai falar sobre tudo o que essa mulher estrangeira vai oferecer na casa dela e o que ele vai encontrar. Todas as iguarias que ele vai encontrar. Só que ele diz, caminho do inferno, caminho de morte é a sua casa, o qual desce à câmara de morte. Em outras passagens diz que a casa dela é porta para a sepultura. Quem tem essa versão aí? Entenderam? Pessoas são portas. Nesse capítulo aqui vai dizer tudo o que essa mulher estranha, o que essa mulher adúltera vai oferecer. E aí ele fala, filho, não entre por essa porta, porque a partir do momento que você entrar por essa porta, abriu-se a porta da sepultura na sua vida. Olha como a gente tem que ter cuidado com as portas. Última coisa que a gente vai falar hoje, 1 Reis capítulo 17. Aleluia. Nós lemos aqui vários desenhos certos. Certo? Nós lemos pessoas que entendiam esse segredo imobiliário que eu estou contando para vocês e lidavam muito bem com isso, certo? Só que quando o povo fica muito doente, quando o povo começa a viver idolatria e quando o povo começa a viver pela alma, o povo perde esse conhecimento, passa a viver sem esse conhecimento, sem esse código espiritual. E aqui a gente vai ler uma história que conta sobre o resgate desse código espiritual. Vamos no versículo 17, 8. O capítulo 17 aqui, Elias, ele está falando sobre o que acontecia. Vamos ler aqui. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Sarepta, a palavra Sarepta quer dizer casa do fundidor. É um lugar de fundição, é um lugar de moldar as coisas. Deus tinha estabelecido um tempo de seca muito grande lá. É isso que está se contando nos capítulos. Por conta da idolatria do povo. Por conta do povo ter se distanciado demais daquilo que era o desenho do Senhor. O povo tinha perdido completamente qual era o desenho e estava vivendo uma escassez profunda. E o Senhor quer reverter essa escassez profeticamente, porque logo em seguida viria o confronto espiritual contra Jezabel. Então isso aqui é uma preparação para isso. O Senhor prepara Elias para o confronto através dessa situação e planta uma primícia de mudança na terra, para que a terra pudesse viver essa mudança. Quem é essa primícia? A viúva de Sarepta. Muito bem. Levanta-te que pertence a Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Elias foi. Muito bem. Nesta situação, quem é a porta? A viúva ou Elias? Quem acha que é a viúva, levanta a mão. Levanta sem medo, gente. Quem acha que é a viúva, levanta a mão. Quem acha que a porta é Elias, levanta a mão. Quem já dormiu, continua com a mão abaixada. Por que vocês não levantaram a mão? Vou de novo. Quem acha que a porta é a mulher, levanta a mão. Quem acha que Elias é a porta, levanta a mão. Eu estou de mal de todos vocês que não levantaram as mãos. Muito bem. Aqui, a mulher é a porta para Elias. Por quê? Porque o Senhor enviou Elias para uma missão. A mulher é a porta da cidade. O Senhor fala, vai até aquela cidade e lá na porta eu vou deixar uma mulher que eu deixei separada para sustentar você. Certo? Muito bem. Elias vai pensando nisso. Aí, levantou-se, pois, e foi a Sarepta. Chegando ele à porta da cidade,
Eis que havia ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Qual que era a condição desta cidade? A condição dessa mulher. Olha o que a gente leu na outra passagem, com a sunamita. Eliseu está passando, sunamita, mulher de Deus, mulher curada, mulher que vive pelo Espírito, vê o profeta e já chama ele. E oferece algo para ele comer. Chegamos num lugar de escassez total. Um lugar almático, um lugar de morte, um lugar desértico. O profeta chega, a mulher olha e continua na escassez dela. Então o profeta fala: você não está vendo que chegou um profeta? Tu que dormes, me traz água pelo menos, né? 11. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: como você não tem entendimento espiritual nenhum, então já vou avisar, traz também um bocado de pão. Segue. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus. Essa aqui é a religião, porque ela não vive nada disso daqui. É uma ameação, uma morte. Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que eu estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que a gente come e morra. Pensa a situação do profeta. O profeta olhou para Deus e falou: está pesado. O senhor tem certeza? Porque isso era o cenário do que ele tinha pela frente. Ele ia falar: nossa Deus, mas nós vamos ter que começar do zero? Absoluto? Sim. Próxima. Ao que lhe disse Elias: tá bom, não temos. Não, nós não vamos por aí. Foi isso que Elias falou para ela: não, a gente não vai por aí. Sai da vítima e vai lá e faz como eu te falei. Porém, faz isso primeiro para mim. Entendeu que 2 conversas que está acontecendo aqui? Uma conversa do espírito e uma conversa da alma? É igual as conversas na sala de aconselhamento. Disse: primeiro para mim um bolo pequeno e faze-no e traze-no aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Esse homem tem que ensinar tudo do zero para ela. Por quê? Porque ela encontrou o homem de Deus. O que ela fez? Entrou na fila e falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Não funciona. Se você chegar na porta, diante da porta espiritual, e falar para a porta espiritual: você pode orar por mim? O que vai acontecer com a porta? Você vai entrar? Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando para vocês? Não vai. A chave está errada. Não vai acontecer nada. O que esse homem começa a ensinar? Do zero para ela. Por quê? Porque se ela aprende, começa a restauração da cidade. Esta mulher é a primícia do povo, é a primícia da terra. E ele está ensinando para a mulher: olha, não é assim que funciona. Ela fala: mas é o seguinte, ou eu dou para você, ou eu como e vivo, ou eu dou para você e morro. Importa que tu morras. Importa que a alma morra. Importa que a carne morra. O Senhor fala assim no livro de Levítico. Nós estamos às portas das festas. Eu tento ensinar isso toda estação. Mas agora você vai repetir profeticamente. Mas desta vez eu vou aprender. De novo, desta vez eu vou aprender. Muito bem. O Senhor fala em Levítico sobre as festas. E aí nas festas ele fala: vai ter essa festa, vai ter essa festa, vai ter essa festa. Aí os apóstolos ensinam para você: as festas são portais espirituais de travessia. As festas são portais espirituais de travessia. O Senhor deixa claro:
ninguém apareça na festa diante de mim de mãos vazias, porque senão a porta não vai abrir. Porque ninguém atravessa a porta de mãos vazias. Mas continuamente eu ensino aqui, e chega na hora da festa, o povo vem para receber. Sabe qual que é o grande problema, gente? Campanha profética é uma coisa terrível. Porque é um convite. Ou você aceita o convite e vai, ou a coisa desanda. Não tem como você sair daqui 0 a 0. Não tem como você sair, gente, posso falar? Porque você me levou naquela igreja, aquela mulher é louca. Nossa, Deus me livre, eu não vou mais lá. 0 a 0, voltou tudo igual. Quando é colocado na sua frente uma porta, presta atenção no que a porta está te anunciando. Por quê? Porque pessoas são portas, e dependendo da maneira como você se posiciona diante das pessoas, as portas se fecham na sua vida, e às vezes se fecham para sempre. E a questão não é tal pessoa, não é, nossa, tem que tomar cuidado, porque aquele pastor, aquele apóstolo, misericórdia, não é isso. A questão é que há um aplicativo, há um desenho, e a gente tem que aprender a se relacionar certo com o desenho. Nabal não entendeu que aqueles homens eram representantes do rei. Abigail foi lá, pediu perdão, entregou os negócios e tudo mais. Mas quando Nabal morreu, presta atenção, quando Nabal morreu, o que Davi falou? Louvado seja o Senhor, que não deixou barata essa desonra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o profético diz à igreja. A gente tem que saber se posicionar diante das oportunidades espirituais. Diante de todas, mas das espirituais é mais grave. Pessoas são portas. Tudo que eu falei aqui, para encerrar, que já deu meus 10 minutos de bônus que eu pedi para vocês. Tudo que eu falei aqui, eu falei sobre as novas portas, certo? Só que a Bíblia também diz no livro de 1 Pedro capítulo 3, diz o seguinte: mulheres, se o seu marido não obedece à palavra, que ele seja ganho pelo seu proceder manso e sem muitas palavras. Em outras palavras, o que está dizendo ali? Está dizendo, mulheres, se o seu marido não obedece à palavra, fica quieta e sai da frente. Porque essa atitude de obediência abre a porta para o Espírito Santo convencer ele da maneira que for necessária. Agora, quando a mulher vive pela alma, ela acha que é através do falatório dela que ela vai convencer ele. E ela fecha a porta para o Espírito Santo. Então, mulheres, aprendam, no relacionamento, a porta para o Espírito Santo é o seu silêncio. Está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 3. E lá no finalzinho, está escrito assim, maridos. Ó, vai piorando. Maridos, amem as suas esposas, cuidem delas e blá, 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 porque elas são mais frágeis, não sei o que, não sei o que. Porque se você não fizer isso, as suas orações serão interrompidas. Porque pessoas são portas. Em outras palavras é o seguinte, mulher, se submeta, fica quieta e você abre a porta para Deus no seu casamento. Maridos, se você não se comportar direito no seu casamento, essa atitude fecha a porta do seu relacionamento com Deus. O aplicativo é básico. Pessoas são portas. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra. Zomba do seu pai e da tua mãe, e você vai morrer com seus olhos sendo arrancados. Isso é uma morte espiritual.
Pessoas são portas. A maneira como você se posiciona diante das pessoas e daquilo que Deus confiou a elas, as portas se abrem ou as portas se fecham. O que você precisa compreender? Que você precisa mudar a sua maneira de encarar os relacionamentos urgente. Urgente. Que você precisa ficar esperto agora aos filhos da casa, aos que estão se preparando para uma nova estação. O que vai abrir a porta da nova estação para você? Pessoas. Atente às pessoas que Deus começa a trazer. Veja como você se posiciona diante das pessoas. Veja o que você tem para oferecer para essas pessoas. Para que as portas se abram. Você que está com problema de relacionamento em casa, conserta as portas. Para que você não fique preso mais um ciclo neste lugar, com a provisão secando. Você que conhece o ciclo das festas, comece a se preparar para a festa que abre a porta, que é a Páscoa. Não se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Presta atenção, o que você traz está relacionado ao que você vai receber, Rainha de Sabá. Acorda para a vida. Começa a se mover de maneira espiritual, não de maneira almática. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé?